Mas eu não posso falar somente de psicologia. Eu não posso falar somente de psicologia. Sabe por quê? Porque psicologia, ela está relacionada com o mundo. Eu preciso falar do mundo para falar sobre psicologia. Tudo bem, alguém pode chegar aqui, colocar uma porrada de técnica para você, faz isso com a sua mente, faz aquilo com a sua mente e tá tudo bem, né? Só que acontece, isso não está servindo de nada. Tá te dando ferramenta, né, para você utilizar, mas não está te trazendo iluminação, consciência do mundo. Qual é o grande problema hoje das pessoas? O grande problema hoje das pessoas é que ela, de uma certa forma, ignora assuntos que estão relativamente e toda hora impactando a própria vida dela. Ela, por exemplo, ignora a política. Mas ela agora não sabe que tem uma série de acordos que estão sendo feitos e que, de uma certa forma, vai impactar negativa ou positivamente a vida dela. Entende? Ela não sabe que, basicamente, agora tem alguém mal intencionado e que muitas vezes está se passando por bonzinho e que muitas vezes ela, de uma certa forma, está inclinada a comprar a causa dessa pessoa, mas, de uma certa forma, não sabe quem ela verdadeiramente é. Entende? Então, tem uma porrada de coisas e que, logicamente, se essa pessoa atingir um determinado ápice do poder, pode causar sofrimento. Entende? Então, a própria vida do indivíduo, a própria psique do indivíduo, ela está voltada para o mundo. E eu preciso entender o mundo de uma certa forma para estar de fato inserido na realidade e poder também cooperar para a, a não criação de certos problemas que podem vir me fazer sofrer lá na frente. Entende? Porque qual é a diferença, por exemplo, de um ser humano que, eu não quero saber disso, para um gato? Não é muita, sabia? Por quê? Quer ver uma coisa? Vamos supor que o gato ele esteja no meio da rua e ele é atingido por uma bala perdida. Olha, ele não sabe que é uma bala perdida. Ele só sentiu o furo nele. Logicamente, pode ser que ele tenha caído morto. Entendi, ele não tem consciência nenhuma de que tinha um tiroteio ali em torno ou que, de uma certa forma, havia um problema de segurança pública. Bom, o gato não sabia. O mesmo ocorre com a pessoa que diz, eu não quero saber sobre política. Vai ser atingido por uma bala perdida. E não vai nem saber de onde veio. Entende? Por quê? Porque, de uma certa forma, não está interagindo com uma coisa que está inserida na mesma realidade que ela está inserida. Uma decisão política te afeta. Se alguém decide aumentar os impostos, aumentou os impostos e encurtou sua grana. É menos compras que você poderá fazer no supermercado. É menos coisas que você poderá comprar. Se alguém toma uma decisão econômica errada, gerou inflação, é o seu dinheiro que desvaloriza. Se antes você comprava muitas coisas com seu dinheiro, agora você vai comprar menos. E quer uma coisa que gera uma depressão danada nos indivíduos humanos? Pobreza. Se o meu dinheiro ele não vale mais o que valia antes, ou seja, é como se eu tivesse ganhado menos, ainda que o meu salário continue o mesmo. Então eu vou comprar menos, eu vou poder consumir menos, e muitas vezes isso pode gerar escassez. E se gera escassez, escassez dá uma tristeza danada.
Mas aí fala sobre política, o indivíduo não quero saber. As decisões políticas estão falando sobre a sua própria vida. Elas estão interligadas com a sua vida. E agora alguém está tomando uma decisão que vai impactar a sua vida. Então eu não posso falar sobre psique se eu não falar sobre as coisas com as quais ela se relaciona. Ela vai se relacionar com a política, ela vai se relacionar com as relações intersociais, ela vai se relacionar, por exemplo, com o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o relacionamento com seus amigos, com o relacionamento com seus colegas de trabalho. Ela vai se relacionar com o meio específico no qual você está inserido. Ela vai se relacionar com a própria geopolítica. Por quê? Porque uma Rússia que ataca uma Ucrânia gera outros problemas além de uma própria guerra. Você tem a guerra, mas você tem outros problemas que derivam como efeito colateral deste. Como, por exemplo, aumento dos preços nos produtos que basicamente a Ucrânia exportava. Entende? Já que esses produtos que ela conseguia agregar um preço mais barato no mercado não serão mais exportados, por exemplo. Então, olha só quantas coisas acontecem e que basicamente é ignorado pelas pessoas. E são coisas que é importante você ter conhecimento, porque aquele que tem conhecimento dos impactos que são realizados na sua própria realidade, ele, de uma certa forma, sabe o que está acontecendo naquele exato momento e não é pego de surpresa. E não sofre por, de uma certa forma, ser ignorante. Por quê? Porque o ser ignorante, ele muitas vezes só absorve o sofrimento. Muitas vezes ele podia impedir alguma coisa, mas não impediu por quê? Porque não sabia. Entende? Por que muitas vezes você faz questão de alertar seu filho, não coloca a mão no fogo? Por quê? Porque ele é ignorante, ele não sabe que o fogo queima. Mas você sabe. Então você alerta ele dizendo, se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Não coloca a mão no fogo. Nota que o entendimento do seu filho de que o fogo queima e que ele não pode colocar a mão no fogo o protege? Por que o protege? Porque ele passou a ter conhecimento da periculosidade. Ele passou a ter conhecimento do perigo. E é por isto que ele está protegido. Agora, vamos supor que ele não tivesse conhecimento de nada disso. Ele colocaria a mão no fogo e se queimaria como resultado. A ignorância nunca vai ser uma bênção. Isso é uma mentira. E é uma mentira deslavada. A ignorância nunca será uma bênção. A ignorância sempre vai ser uma maldição. Sempre, sempre. A própria Bíblia, lá em Oséias, está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. O que é a falta de conhecimento? É a ignorância. O que faz o povo perecer não é a falta de conhecimento. Então, por consequente, o que faz o povo perecer é a ignorância. Olha, quer uma revelação mais clara do que essa? Outra coisa, você percebe que eu não posso nem falar de psicologia se eu não falar da Bíblia? Por quê? A Bíblia formou a cultura das civilizações ocidentais, amigo. Não é à toa que você lá encontra cultura judaico-cristã. Por que existe uma cultura judaico-cristã?
porque a Bíblia foi disseminada para o Ocidente inteiro. As pessoas liam a Bíblia e absorviam traços da cultura. Patriarcado, por exemplo. Patriarcado se originou daí. Né? Nas culturas, na cultura israelense, você tem um patriarca, um homem, que ele é o chefe de família, que basicamente ele vai ser aquele que vai tomar as decisões, e a mulher será a sua ajudadora, aquela que de uma certa forma vai ajudar o marido a organizar as coisas, a pôr as coisas em ordem, para que de uma certa forma ele tome as decisões mais difíceis e conduza o destino da família. Isso veio a pertencer na nossa própria sociedade. É uma herança da Bíblia. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre Jesus Cristo, a história, né, ela foi extraída da Bíblia. As crenças que Jesus Cristo compartilhava foi extraída da Bíblia. Então, a nossa psique, ela é formada por coisas exteriores a ela. A nossa psique, ela não está longe do nosso corpo. Por isso, quando a gente fala sobre psicologia, a gente também tem que falar em saúde. A gente sabe que um diabético tem uma psique diferente do não diabético. Um hipertenso tem uma psique diferente do não hipertenso. Porque esses problemas impactam a psique. A gente sabe que uma pessoa que trai influencia a sua psique. A gente sabe que uma pessoa que ama influencia a sua psique. A gente sabe que uma pessoa que briga com você, por exemplo, influencia a sua psique. Então, tudo aquilo que acontece na própria estrutura da realidade se relaciona diretamente com a psique. Por quê? Você vai orientar-se nesta realidade pela psique. É a psique que basicamente ela vai ser o gatilho das ações humanas. Então, tudo entra e tudo sai. Tudo entra, tudo sai. Tudo entra e tudo sai da psique. Então, meu amigo, não tem como eu falar de psicologia e não falar sobre política. Não tem como eu falar de psicologia e não falar sobre relacionamento. Você está num mundo onde essas coisas estão presentes. E por essas coisas estarem presentes, elas estão o tempo todo impactando você. Elas estão o tempo todo se relacionando com você. Ah, eu não quero saber de política. Meu amigo, você não quer saber de política, mas ela está acontecendo e está influenciando o modo como você vive. Ah, eu não quero saber de tal coisa. Sem problema. A única coisa que vai acontecer quando você não quer saber de tal coisa é que você vai ficar ignorante sobre aquela coisa, porque aquela coisa é um fenômeno que está agindo, é um fenômeno atuante. Ela está gerando mudanças na sua estrutura da realidade e que estão impactando diretamente sua vida. Mas como você não quer saber dela, você é apenas um ignorante que sofre com os impactos daquela coisa, daquele fenômeno. Só isso que acontece. Entende? Então, há uma necessidade não só de estudar psicologia, amigo. Você precisa estudar tudo. Você precisa conhecer sobre política, sobre relacionamentos, sobre geopolítica. Você precisa abrir, expandir a sua mente e entender a própria realidade na qual você está inserido. Isso faz parte de uma mente que ela, de uma certa forma, se governa e ela, de uma certa forma, sabe interagir com o mundo exterior.